Não, eu queria comentar que algo que é muito. Estou trazendo muito a minha vivência, né? Então, assim como as conexões abriram efetivamente portas, a questão da diversidade, hoje em dia, eu paro para pensar o quanto foi importante para mim representatividade, né? Então, passei por mulheres assim na minha vida que é engraçado o quanto foi importante para mim ver o perfil daquelas mulheres em cargos de liderança, em cargos de decisão, para que eu pudesse me visualizar. Porque aí, abrindo aqui para a internet, eu sempre tive muita dificuldade, que eu acreditava que para eu atingir meus objetivos, para eu ter sucesso, eu precisava mudar certas características naturais minhas. Então, ser extrovertida, acreditava que eu precisava ser mais séria. Uma pessoa que fala alto, extremamente alto, eu achava que eu precisava falar mais baixo, porque as pessoas entendessem que eu sou uma pessoa educada e tudo mais. Sempre fui muito insegura no sentido das pessoas não duvidarem da credibilidade da informação que eu estava passando. E aí, com gancho totalmente da diversidade que você trouxe. Olhando para todo esse histórico que eu passei, eu consigo perceber o quanto ter visualizado mulheres extrovertidas, divertidas, que brincam, mas que ao mesmo tempo entregam super valor, que se posicionam, e mulheres de todas as formas, gêneros, orientações sexuais e tudo mais, o quanto foi importante para mim ter essa visualização, né? Então, aproveitando o gancho, claro, não é nenhuma pergunta, mas ouvindo de você que tem uma bagagem super interessante e tô aprendendo com você desde o momento 1 desse podcast, dessa entrevista. É, quando foi que te tocou essa necessidade da diversidade? Porque a gente ouve muito sobre a necessidade, mas para mim não faz tanto tempo que eu entendi o real valor para mim, diretamente. Eu sei a importância, mas eu falei, putz, olha como eu amadureci tendo a representatividade na minha vida. E só adicionar um pontinho bem pequeno. E você acha que esse nosso mundinho de startup, de inovação, ele ajuda ou ainda existe muito trabalho para ser feito ainda em um lugar que a gente vê que, na teoria, a gente tem pessoas de diversas, enfim, a gente olha para essas empresas e vê, putz, essa empresa aceita você independente da cor do seu cabelo, sabe? Vou juntando aqui. Lau, isso que você trouxe, isso é o sexismo e o machismo que faz com a gente, né? Porque você pensa, os homens não ficam preocupados se o tom de voz, se a postura, se o jeito deles vão ser interpretados dessa ou daquela maneira, né? Eles vão, se vestem e vão. A gente fica pensando, e aí você, nesse sentido de ser muito extrovertida, e eu no sentido de ser muito afetuosa. E aí, o que é que tem a ver eu ser competente com eu ser afetuosa, com eu ser carinhosa? Nada impede. As pessoas acham que são coisas, né, à parte uma da outra. Essa estrutura que faz com a gente, e também está muito relacionada com a síndrome da impostora também, né? Da gente achar que não merece estar naquele lugar, que algum momento alguém vai descobrir que a gente é uma farsa. Né? E aí eu lembrei do filme do Diabo Veste Prada, porque quando eu assisti aquele filme, eu tive um ódio de Miranda. E aí vê como as coisas são datadas, assim, né? Depois de um tempo, quando eu assisti aquele filme, já fazendo as leituras sobre gênero e tudo mais, eu disse, meu Deus, se Miranda fosse um homem, a gente diria, né? Que gestor assertivo, né? Que pessoa de posicionamento. Mas como é uma mulher fazendo aquele papel, né, de gestora, a gente diz que megera. Ô, Mas Pamela, enfim, só te interrompendo, mas que valia a interrupção. É a lente, como que é? Lente. da interseccionalidade. Exatamente, olha como a lente influencia. Total, Carol. E aí a representatividade é super importante. E eu começo a despertar sobre isso ainda na graduação. Eu já gostava desse assunto de feminismo, só que não tinha brecha ali, né? Dentro daquela estrutura do curso de administração. E aí vocês vejam, a administração é um curso muito hegemônico, né? Muito padrão, né? Ali e tudo mais. Mas eu gostava dessas discussões e eu já lia de Jamila Ribeiro, já li sobre o feminismo negro, feminismo decolonial. E eu dizia, rapaz, eu não vou encontrar brecha para levar isso aqui. Aí fui estudar, fiz o TCC sobre sustentabilidade, enfim. Quando surgiu o mestrado, eu disse, é uma oportunidade, né? Eu fui. E aí eu tive uma orientadora maravilhosa, né? Que aí a gente fala de representatividade. E eu agradeço muito a ela, porque eu sempre falo que se ela não tivesse lá, se não fosse ela a minha orientadora, não teria sido possível eu pesquisar o que eu pesquisei. Porque a gente foi muito. A gente fez uma ruptura ali, né?
A gente pesquisou dentro da administração, dentro da gestão e da inovação, organizações culturais. E aí, dentro dessas organizações culturais, eu estava olhando também a gestão, a inovação, e eu olhei a interseccionalidade. Então, eu olhei todos esses marcadores sociais da diferença, e aí eu disse, rapaz, não precisa ficar separado, não. Eu não preciso estudar isso dentro da universidade e isso aqui fora, não. Eu posso estudar tudo junto, porque todas as organizações, olha, se tem uma coisa que tem em comum, é que todas as organizações, todas as startups, todas as instituições, elas são constituídas por pessoas. E se são constituídas por pessoas, elas são constituídas por diferenças. Pronto. Aí, desse momento chave, assim, eu disse, então, em qualquer lugar, eu posso estar atenta sobre essa discussão de gênero e diversidade. E respondendo a Guti, Guti, a gente ainda tem tanto a caminhar. A gente agora está com um edital aberto no Armazém da Criatividade. Não é pelo Minas, mas está dentro da nossa grande casa, que é o Armazém, que é um ideatom LGBTQIA+. Ele foi pensado, a gente fez um processo lindo com ele, com várias instituições e secretarias como parceiras. A gente fez escuta, então a gente fez entrevista, grupo focal, questionários com a comunidade LGBTQIA+, para levantar 3 eixos de problemas assim, reais deles. Né? Então a gente levantou o eixo saúde, o eixo segurança e o eixo empregabilidade e empreendedorismo. E aí, a partir desses 3 eixos, a gente construiu esse edital com o Ideatom, que vai ter aporte financeiro do armazém para formar, né, para ajudar essa ideia, né? E se essa ideia realmente for uma ideia maravilhosa, o poder público tem interesse, né? O poder público do Estado de Pernambuco tem interesse de bancar, e a gente está com dificuldade de encontrar startups, empreendedores dentro da comunidade LGBTQIA+, sabe? Então, assim, às vezes a gente encontra diversidade de estilo dentro dos espaços, dentro das startups, mas a gente não encontra tanta diversidade quanto a gente gostaria. E quando a gente vai olhar assim, ainda falta muito, porque a gente está com esse edital aberto já vai fazer um mês. E a gente tá com dificuldade de acessar esse público, sabe? Então, é porque tem barreiras impedindo que ele chegue nesse ponto de poder submeter uma solução para um edital.